Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa meditação diária, hoje nós temos na primeira leitura o início da profecia de Ageu. Ela tem uma certa continuidade com aquilo que nós meditamos ontem, do livro de Esdras. E aqui nós estamos já no segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Bem, aqui, qual é a palavra dirigida ao profeta Ageu? Para nós recapitularmos, nós temos um povo que recebeu uma graça. O rei Dário, ele aprovou que o povo judeu voltasse do exílio, voltasse a oferecer o culto ao Senhor, voltasse à sua vida normal. Então, o povo já havia ali começado a retomar a sua vida. Foi permitido mais uma vez, e ainda com o aporte financeiro do próprio governo de Dário, foi permitido que eles pudessem reconstruir o templo que estava em ruínas. E então, o povo se acostumou. O povo ficou acostumado com a vida que eles levavam entre os pagãos. O povo se acostumou, o resto de Israel, aqueles que sobraram, dos que sobreviveram, aqueles que sobraram, se acostumou com aquilo que viviam entre os pagãos. E o Senhor, ele exorta dizendo: isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi dirigida assim por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casa revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Ou seja, desde o tempo de Ciro, que foi aquele que permitiu a volta do povo judeu, lembrem-se, Ciro veio primeiro e Dário deu continuação àquilo que Ciro permitiu. Então, já havia ali, talvez, uns 16 anos, pelo menos, que aquele povo poderia voltar a ter a vida normal. Na verdade, já havia 16 anos que eles tinham a vida normal. E a casa do Senhor, o templo do Senhor, ainda não estava reconstruído. O que aconteceu? Por que o templo do Senhor ainda não estava reconstruído? O que acontece que o templo do Senhor não é construído? Tanto tempo. Então, a exortação do Senhor é esta. O povo ainda diz: não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. Porém, a casa deles já estava sendo construída. A casa de todos já estava sendo construída. Eles já estavam morando nas suas próprias casas. Aqui, trazendo para a nossa vida, é uma questão de ordenamento. Questão de colocar em grau de importância a hierarquia da nossa vida. O que é mais importante para nós? Porque muitas vezes deixamos de construir a casa de Deus para construir os nossos planos? Porque deixamos muitas vezes de fazer aquilo que Deus nos pede para fazer aquilo que nós queremos? É isso que está acontecendo. Eles escolhem a sua própria vida.
eles escolhem os seus negócios, eles escolhem a sua família, eles escolhem a sua casa, eles escolhem os seus trabalhos, eles escolhem a lavoura, eles escolhem tudo, menos a Deus. Eles escolhem todas as coisas, menos reconstruir o templo do Senhor. O templo do Senhor já permitida a reconstrução por Ciro há 16 anos atrás. Muitas vezes nós somos assim com a nossa vida espiritual. Nós podemos colocar como comparação, como símbolo, aliás, desta casa, a nossa alma. E muitas vezes nós não temos esta capacidade de reconstruir a nossa alma, de reconstruir a nossa vida espiritual, de reconstruir a nossa vida em Deus, porque estamos muito preocupados, porque estamos muito dispersos, porque estamos muito distraídos com as coisas que o mundo nos propõe, que a vida nos propõe. As preocupações fazem isso conosco. Estamos acostumados com o mundo. Nós não só vivemos no mundo, como nos apaixonamos por ele. E muitas vezes deixamos para trás as coisas de Deus. As coisas de Deus não têm prioridade. As coisas da igreja não têm prioridade. Na maioria das vezes é assim. E precisamos observar isso. O Senhor, Ele quer reconstruir a nossa casa. O Senhor, Ele está nos dando uma grande graça, trazendo de uma forma ainda mais comparativa para nós entendermos. O homem pecou. O homem caiu. Éramos escravos. Fomos dispersos por conta do pecado. Nós não tínhamos mais a Deus. Nós não tínhamos mais a chance de nos aproximar de Deus por causa do pecado. Os nossos atos, mesmo o mais bondoso dos atos, ele não tinha tanta eficácia, porque nós somos todos pecadores. Eis que Jesus Cristo desce do céu para nos salvar. Eis que Jesus Cristo desce no céu para que os nossos atos agora tivessem cobertos dos teus méritos, da tua graça, do teu sangue. Então agora nós podemos reedificar a nossa casa. Agora nós podemos mais uma vez nos aproximar de Deus. Agora nós nos podemos mais uma vez retomar a nossa vida de oração. Agora nós podemos habitar o céu. E por que nós não habitamos? E por que muitas vezes nós escolhemos errado? E por que muitas vezes nós não queremos? E por que muitas vezes nós trocamos? Como é importante cuidar da nossa vida espiritual, queridos irmãos. Cuide da sua vida espiritual. Temos falado sobre isso muitas vezes ainda. Cuide de sua vida espiritual. Cuide de sua vida espiritual. Como é necessário. Como é necessário. A casa do Senhor está em ruínas. Ruína, e podemos colocar aqui aquilo que pode causar a ruína da nossa alma. Os pecados, obviamente, mas podemos dar nome a alguns pecados como a preguiça, a tibieza, o vício da frieza espiritual, ficamos frios, a falta de fervor. Precisamos renovar o zelo, retomar o fervor. Se nós paramos de alimentar o fogo do Senhor em nosso coração, vamos ficar frios. Se nós não estamos dispostos a conhecer a palavra do Senhor, se nós não estamos dispostos a nos aproximar do Senhor cada vez mais, vamos ficar frios. A casa do Senhor, a nossa alma, ficará em ruínas, enquanto muitas casas podem ser construídas por nós. Podemos construir o edifício dos nossos planos, podemos construir o edifício do nosso planejamento financeiro, o edifício da nossa faculdade,
Podemos construir o edifício da nossa família. Mas aonde está o edifício do templo de Deus? O edifício espiritual? Porque é para lá que nós vamos. É para o céu que nós queremos ir. Porque no fim das contas, tudo será destruído no final. E só restará o edifício espiritual. Como nós amamos a Deus, o como nós nos aproximamos de Deus. E o profeta, ele diz, ao mandato do Senhor, ele diz o seguinte: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Ou seja, observe. Observe aonde vocês chegaram. Tende semeado muito, colhido pouco, tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos, bebeis e não vos embriagais, estáis vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto é uma grande verdade, porque as coisas sem Deus, elas não nos preenchem. É como se fosse um saco furado e as preocupações, elas nos dispersam, nos distraem e nós vamos colocando mais e mais preocupações. É como se fosse mesmo um saco furado. E vamos colocando mais e mais. A ganância nos distrai, nós vamos colocando mais e mais ganância. A inveja nos distrai e nós vamos colocando mais e mais inveja. É assim. E as coisas elas não nos satisfazem, porque é Deus que nos satisfaz. Nós comemos como se nós não tivéssemos comido. Nós bebemos como não se estivéssemos bebido. As coisas que fazemos não rendem, porque precisamos de Deus. É como se realmente estivéssemos colocando tudo num saco furado. Porque, de fato, quem trabalha para este mundo, quem trabalha para cá, quem busca somente salário para esta terra, quem trabalha por salário, nunca se satisfaz. Nunca vai se satisfazer. Porque não é para isso que nós nascemos. Então, eis o convite do Senhor. Subi a um monte, trazei a madeira e edificai a casa. Essa subida a um monte nós podemos entender. Suba ao monte, encontre com o Senhor. O monte é o sinal do lugar com o Senhor. Suba ao monte. Vá em direção ao Senhor. É o exercício espiritual. É o exercício de crescimento nas virtudes. Suba o monte é árduo. A subida é árdua. Suba ao monte. Treine suas virtudes. Exercite sua piedade. Exercite a sua penitência. Vença os seus vícios. Suba o monte. Tenha coragem. Não fique aqui embaixo com esta terra, com esta casa em ruínas, com tua alma em ruína. Não fique aqui embaixo na ruína daqueles que já estão mortos, daqueles que não querem a Deus. Não fique aqui, suba o monte. Trazei a madeira. Ou seja, aqui, esse trazer a madeira é tudo aquilo que é a matéria-prima para construir a casa. Quais são as matérias-primas que eu posso utilizar para construir a minha casa espiritual? A oração. Traga a sua oração. Traga a sua vida espiritual. Traga a sua meditação. Traga o seu amor à palavra. Traga a sua piedade. Venha. Suba ao monte, se esforce para subir ao monte com aquilo que você tem. Traga a sua vida. Traga a tua história. Traga tudo o que você tem. Suba ao monte. Suba ao monte, traga a madeira e edifique a casa. Esse edificar a casa, com certeza, ele se dará com a ajuda do Senhor. Porque quando nós nos esforçamos para subir ao monte, quando nós levamos aquilo que nós temos, o Senhor, ele se compraz em nos ajudar a edificar a nossa casa. Precisamos reconstruir a nossa vida espiritual. E peçamos a ajuda à Santíssima Virgem Maria.
nesta construção da nossa casa, nesta construção do nosso edifício espiritual. Com certeza a Santíssima Virgem Maria é esta mãe mestra, como a mestra de obras, esta mãe mestra que corrige, esta mãe mestra que sabe onde fica cada coisa, que coloca as coisas nos seus devidos lugares, esta mãe mestra que aponta tudo para o Senhor. Peçamos auxílio à Santíssima Virgem Maria, para que nós não nos percamos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.